tem 15 minutos para contar para a gente essa questão delicadíssima aí dos insights, insider information que você tem sobre o affair Márcio França. Dá uma contextualização que eu não tenho ideia do que aconteceu, porque 12h45 teremos a presença de Piero Lerner, o cara da guerra híbrida. 15 minutos. Então eu só vou encerrar então a última questão da PEC do teto, e aí eu já entro imediatamente no assunto Márcio França e limpo com essa questão internacional e geopolítica. Só para terminar mesmo, então, por exemplo, economistas, né, a Mônica de Bolle, até um cara que me surpreendeu, que eu fiz uma live junto agora com o professor Marconi, que é o Rogério Studart, né, que foi o diretor executivo do Banco Mundial, né, representante do Brasil, ele dirigiu o BIRD, né, enfim, e ele é um cara que me surpreendeu falando da questão da necessidade de investimento em infraestrutura, que a PEC precisa ser revogada. Então, alguns economistas já estão, né, que eram desse campo mais liberal ortodoxo, já sacaram que isso aí é um suicídio e tem muita gente morrendo e a culpada é a PEC do teto, como sempre, como o Wallace falou naquele discurso. Não, vai gerar emprego, vai gerar emprego. Nós estamos, antes do pré-pandemia, estávamos com 38 milhões de brasileiros na informalidade, nós estávamos aí com uma taxa de 12% de desemprego, além dos desalentados, com todas as reformas. E aí vamos falar o seguinte: de 2016 até 2019, início de 2020, já foi tempo suficiente para as reformas se mostrarem se elas eram efetivas ou não. E aí, para finalizar esse assunto, a gente sempre falando da recuperação em V, né? Ou seja, que na China vai conseguir, talvez a Coreia do Sul consiga, mas nem os Estados Unidos, que está investindo massivamente, eles já investiram um pacote fiscal de quase 10 trilhões de dólares de estímulo à economia, eles não estão conseguindo sair da recessão. Você vê a gravidade, e agora os Estados Unidos é o seguinte: os Estados Unidos eles já chegaram em uma determinada fronteira que existem limitações. Agora o Brasil, que emite a própria moeda, que tem a própria moeda, é um país que tem 4 mil obras de infraestrutura paradas. Desculpa, 4 mil não, 11 mil obras paradas no Brasil inteiro. É um país que tem que fazer saneamento básico, que não universalizou saneamento básico ainda. Então, qualquer tipo de investimento massivo, numa retomada e num giro de 180 graus da política fiscal e da política monetária, nós conseguiríamos colocar o Brasil na rota de crescimento. Por isso é um problema político e não econômico. A economia não tem nada. Nós não temos crise externa, não temos reserva, nós temos emitir uma própria moeda e nós temos aqui uma gente trabalhadora e temos polos de desenvolvimento de ciência e tecnologia que são referências no mundo inteiro e que nós poderíamos colocar investimento massivamente. Foda-se o déficit fiscal por enquanto, vai ter déficit, mas nós vamos introduzir reformas interessantes para cobrir. Ô Gabriel, e agora, um senso de urgência, porque esses polos de ponta que você referiu ainda existem, né? Mas eles vão resistir até o fim da implementação da agenda do Guedes? Exatamente. Até é capaz que, né, sejam destruídos, né? O polo aqui em Campinas, CNP, em Santa Catarina, aqui em São Paulo capital nós temos um também, os vários laboratórios, Fiocruz, né, os laboratórios do Instituto Butantan, etc. Com essa política aí, é o seguinte: ele está querendo destruir todos eles. E aí, para finalizar, só lembrar, porque eu sei que você gosta, que a gente já falou da última live, que é a série espetacular, né, que destruíram depois que o Kevin Spacey saiu, que é a The House of Cards. E naquela época a gente lembrou da história do castelo, que é o poder do que é o dinheiro, e dessa aqui eu vou lembrar do American Works, né, do programa anunciado pelo grande, né, Frank Underwood, e ele visitando lá, aquilo, eu vou pegar o carro-chefe da eleição, da reeleição dele. Carro-chefe da reeleição dele, e eu vou colocar isso aqui no meu canal, nem que eles reivindiquem o direito autoral depois, mas só para chocar, porque o American Works, anunciado pelo Kevin Spacey, pelo Frank Underwood, na série House of Cards, foi o New Deal, ali que ele mostrou que o Wallace falou que está sendo implementado na Coreia do Sul, que é justamente isso: o governo estava empregando as pessoas, e aí desde fazer poda da Casa Branca até obras, contratar para empresas de investimento, empresas de tecnologia, e a cena mais emblemática é ele indo visitar o túmulo de Franco Delano Roosevelt.
Que série, meus amigos. E aí, isso é o Eles final, são bons em fazer isso é o final da temporada e deixa naquele cliffhanger, aquele suspense em que tem uma fila enorme do pessoal que estava desalentado, indo lá se inscrever para ganhar um emprego do Estado, e aí no fim da fila quem tá? Aquele que cozinhava lá a costeleta que ele gostava. O costeleta lá que ele sempre ia comer. E é empregado como jardineiro na Casa Branca. Como jardineiro na Casa Branca, exatamente. Então, só para a gente fechar com maestria esse belo debate sobre política fiscal, fiquem as lições aí para o nosso político brasileiro. Assistam House of Cards, né? E vejam e leiam direito a história do que foi o New Deal e o que pode ser um New Deal aqui no Brasil, que tem total condição de fazer. Falando